Nossa, que loucura é essa? Isso é a queda livre. Mas o que é queda livre? Vamos analisar. É o termo utilizado para descrever um movimento de corpo que cai sujeito somente a... Mas o argumento principal está nesse somente. Porque o globo, a vida, é uma interação de várias forças. Mas para você ter a queda livre, você só pode ter uma força interferindo, a gravitacional. Por isso nós grifamos o somente. E mais na frente vocês vão entender porque a gente acaba desprezando as outras forças que estão incluídas nesse movimento. Como é que isso acontece? Nós temos a nossa Terra. Vocês estão vendo ela aí. Ela exerce um campo gravitacional em tudo que há ao redor. Então, exerce na gente, corpo celeste entre ela e a Lua. Cada um, basta você ter uma certa massa que ela vai exercer esse campo gravitacional sobre vocês. Então ela tem a tendência de atrair coisas para a sua superfície. Por exemplo, nós vemos aí essa pequena pedra, o asteroide. E aí quando ele entra nesse campo gravitacional, ele vai sendo atraído, ele vai caindo. E assim, se a gente tiver apenas esta força, nós vamos ter uma força. E aí nós vamos ter a nossa equação do movimento. O movimento está acelerado, porque ele está sobre a interação de uma força gravitacional, então nós vamos utilizar a nossa fórmula do sorvetão. Só que com detalhe. Nós sabemos que é um movimento de queda livre, então pressupõe que ele não tem uma velocidade inicial, porque ele não está sendo atraído. Só quando ele entra dentro do campo gravitacional da Terra, nós vamos ter uma interação sobre ele. Então a sua velocidade inicial vai ser sempre zero. A não ser que a questão já fale uma outra coisa. E aí, como ele vai ser sempre zero, nós vamos cortar ali, ó. Passamos ali a nossa setinha. E a aceleração gravitacional, ela é contra o movimento, né? Adotado pela física, né? A gente diz que subir é positivo e negativo é descer, bom, enfim, são convenções vetoriais. Sabendo disso, já que estamos estudando um movimento de queda livre, cortando ali as acelerações, vamos ficar com essa nova fórmula apenas. Então, se a gente considerar que a altura final é zero, ela bateu no solo, nós vamos ter uma equação ainda mais resumida para facilitar nossas vidas. Aí é só a gente fazer aquelas velhos jogos de sinais, vamos passar o x0 para um lado, vai ficar tudo negativo. Vamos fazer as convenções. E aí, ó, vamos dar um tempo aí para vocês fazerem. Se vocês fizeram, vamos ver aqui o que é que vai dar. E aí no final nós ficamos com essa equação aí. Agora isso, lembrando, essa fórmula só vale quando nós desprezamos a resistência do ar. Vamos ver aí um rapaz aí, um insano, esse é o Sabiá, que ele fez um salto de queda livre. Bom, vocês veem aí que no momento do salto, Sabiá obviamente é muito maluco, pulou sem paraquedas, mas existe uma posição ideal para eles ficarem, que é essa posição reta, que é a posição que tem o maior superfície de contato com o vento. Quando vocês vão ver aí que quando ele agrupa o corpo logo na saída, quando ele sai um pouco mais agrupado, você vê que a queda é bem mais rápida do que quando ele está com o corpo mais solto. Quando ele vai agora, você vê que ele abre o corpo, mas ele não fica posicionado de frente para o vento. Isso é muito relevante para o movimento de queda livre, porque a gente não, na vida real o ar existe, a atmosfera é muito importante. Isso vocês vão entender daqui a pouco. Mas você vê que o campo gravitacional da Terra faz com que o Sabiá caia, né? Não é como um super-herói que a gente vê aí os caras voando para cima e para baixo, não.
ele sempre será atraído para o chão e de forma acelerada. Você vê que ele está em repouso no avião, está parado, ele está seguindo o movimento do avião pela lei da inércia, e aí quando ele sai, ele cai automaticamente. Se a gente olhar de lado, a gente vai ver o movimento horizontal. Mas vamos fazer uma questãozinha aqui. O Sabiá pesa 70 kg e fez um salto de 12.000 pés. Qual o tempo que o Sabiá vai cair no solo? Vamos pensar um pouco. Ele tem 70 kg. Isso influencia? Não sei, vamos ver. Bom, primeiro vamos converter 12.000 para a nossa unidade, né, que a gente trabalha no SI, que dá aproximadamente 3.657 metros. É 3 km de altura. Pensei que ele pulou alto. Sabendo disso, não tendo mais nenhum problema com conversões de unidades, vamos fazer a questão propriamente dita. Como essa questão está fácil, mais fácil que beijar em show de pagode, nós já vamos pegar a equação direta. x0, que é a posição inicial quando ele tocar no solo, a altura que ele saiu, perdão, maior a aceleração gravitacional elevado ao t ao quadrado. E vamos substituir. Nós temos aqui, ó, setinha para o lado. Vamos colocar aí o valor de x0, que é a posição que ele saiu, como vocês veem aí. E aí agora é só fazer uma continha matemática, né? Acabou a física aí há muito tempo. Agora é só fazer as conversões. Então multiplicamos 2 vezes 3.600 e vamos utilizar o valor de G. Geralmente a gente considera, para um arredondamento ficar mais fácil, G igual a 10 metros por segundo, mas lembrando que ele vale um pouco menos do que isso. Mas vamos usar, e aí a gente vai passar a vírgula. Vamos ficar com 731,52 igual ao t ao quadrado. Vamos passar a raiz e vamos encontrar um número aproximadamente a 27 segundos, como vocês veem aí. Então esse é o tempo que o Sabiá levaria para cair até o chão. Mas graças a Deus tem uma outra coisa que nos protege, né? Porque se é o Sabiá, poderia ser um asteroide, como a gente vê aí. Mas na vida nada é assim. Na Terra existe a atmosfera, e ela faz com que apareça esse foguinho aí nos cometas. Nos cometas não, nos asteroides. Isso é a resistência do ar. Essa resistência é muito importante porque ela nos protege da queda desses corpos. Por exemplo, quando caem algumas pedras, geralmente elas não tocam nem o solo, elas se consomem nesse ar. Por quê? Porque a resistência não é uma força de atrito, é uma força de resistência imposta pela atmosfera ao movimento desses corpos. A atmosfera é um fluido. Se vocês não sabem, vão descobrir quando a gente chegar na parte de hidrostática. Mas o ar, a água, são fluidos. E os fluidos são resistentes ao movimento. Logo, tá aí a formulazinha da força da resistência. Temos esse K e esse V ao quadrado. É uma força que se opõe ao movimento natural. Se o movimento natural é de atração, já que o campo gravitacional da Terra está puxando literalmente os corpos, consequentemente a atmosfera faz o contrário. Ela tenta resistir esse movimento. Então se a gente tem um corpo, tá aqui, ó, ele vem sendo atraído pela Terra, sendo atraído esse corpinho que a gente vai representar por essa bolinha amarela. Então vamos ter uma força gravitacional, ó, o vetorzinho dela para baixo, atraindo. Vamos considerar que a base do quadro aí é a Terra. E consequentemente, quando ele vai entrando na nossa atmosfera, nós vamos ter uma resistência.
que vai se opor a esse movimento. Ó, a setinha do vetor para cima. Não está na mesma proporção porque a força gravitacional é maior. Então, lógico que não podemos lutar no mesmo tamanho, tem que ser menor. Então, as coisas não desceriam, não cairiam. O que acontece? Mas essa força de resistência depende desse K, que é a constante que rege os corpos. Essa constante depende da posição, do tamanho, da forma do objeto, se ele é mais aerodinâmico ou não. Porque, como você viu o sabiá agrupado, a resistência do ar é menor, ele cai mais rápido. Quando ele espalha o corpo, ele aumenta a sua superfície de contato e isso faz com que ele demore mais. E, não menos importante, temos a nossa velocidade. E ela está elevada ao quadrado, ou seja, quanto maior for a resistência do ar, ou maior for a velocidade do corpo, maior será a sua resistência. Isso também prova uma outra coisa que a gente está invariável aqui. Quanto mais a gente corre com o nosso carro, maior é a nossa resistência. Então a gente consome mais combustível. E vocês ficam aí pisando fundo, querendo aloprar, não sei o que, dar cavalo de pau, ou enfim. Mas, olhando direitinho, ó, a queda livre e a resistência do ar, elas não dependem da massa do movimento. Isso é irrelevante para esse tipo de movimento de queda livre. Um corpo pode ter 1000 quilos ou não. Ou ser uma pluma. Cair igual. Mas vamos ver aí, ó, a resistência do ar salvando a gente. Isso aconteceu de verdade lá na Rússia. O cometa caindo na nossa Terra. Ele não chegou a tocar o solo, mas com uma força violenta. Bom, mas eu prefiro o que disseram os internautas. Muitos disseram que foi um cometa, um asteroide, mas eu prefiro acreditar que foi Sangoku que salvou a gente aí com seu Kamehameha. Bom, essa cena é a cena do filme Os Vingadores, a Era de Ultron. É uma cena muito importante porque Ultron tinha um plano muito interessante: salvar a Terra através do extermínio da humanidade. E aí ele pegou essa cidade aí, a Sokovia, e criou uma máquina que jogaria Sokovia contra a Terra, simulando um asteroide caindo no nosso planeta. A pergunta é possível ele conseguir isso? Se esse plano, se a Sokovia caísse na Terra, eles conseguiriam? Lógico que no filme, né, deu tudo certo, esses caras aí conseguiram salvar a Terra, mas não sei se a Terra merece ser salva não, mas enfim, os caras conseguiram. Mas o plano dele vai dar certo? Nós vimos que a queda livre independe da massa, e a cidade tem uma massa considerável. Ele se apegou a quê para fazer isso aí? Vamos pensar um pouco, vamos fazer uma questãozinha, a gente pensar nisso aí. Vamos lá. O plano de Ultron era jogar Sokovia contra a Terra. Será que ia dar certo? Vamos aqui, ó, idolatrar os nossos ídolos. Vocês que não conhecem, isso aí é Ultron, criador de várias frases interessantes. Mas vamos lá. A gente vai pegar a nossa fórmula inicial. Bom, ele no filme colocou Sokovia na estratosfera. É uma altura considerável, mais de 15 mil pés. É bastante alto. E aí ele queria descer. Só que é uma coisa que a gente geralmente não associa. Os estudos, nós estamos estudando o movimento, a dinâmica em geral, a mecânica e a dinâmica. Então vocês estudaram no capítulo de energia o que é energia potencial. E a energia potencial gravitacional, ela varia de acordo com a altura. Quanto maior a altura, maior é a energia que o corpo pode ter. Então, já sabendo isso aí, a gente já olha ali, pô, dá pra gente juntar aqui.
Esse x0 também é a altura. É a altura que o nosso corpo estaria. Então, se nós substituirmos x0 pelo g, pelo h, já que os dois estão falando a mesma coisa, nós vamos ter uma relação interessantíssima. Olha aí. Substituindo x0 por h, nós vamos ver quanto de energia ele vai ter. Ele vai ter duas acelerações no movimento gravitacional. E isso vai gerar uma energia monstruosa, porque você não vai ter mais multiplicado por 10, é por 100 vezes essa mesma energia. Então isso daria isso aí, ó. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que ele, quando pensou nisso aí, já sabia de energia gravitacional e queria sim destruir a Terra. Até porque para esse movimento de energia a massa é importante. Ela não é muito importante para a queda livre, mas para o acúmulo energético com certeza a massa é considerável. E isso ocorre numa cidade que tinha um diâmetro de 30 quilômetros. E aí talvez ele conseguisse o plano dele.